Um dia, em julho do ano passado, a irmã Lee me disse que o líder da equipe, o irmão Chen, era muito arrogante. Quando falava, exigia que os outros o ouvissem. E quando os outros irmãos faziam sugestões sensatas, ele se recusava a ouvir ou aceitar. E isso atrasou o progresso do trabalho de vídeos. Após ouvir a irmã Lee, me lembrei que eu já tinha conversado antes com o irmão Chen. De fato, ele era presunçoso e gostava de fazer as coisas do seu jeito. Ele não aceitava as sugestões dos outros quando as achava inapropriadas. Eu não tinha percebido que ele continuava igual. Se ele não mudasse e continuasse dessa forma, deveria ser dispensado. Então eu disse à irmã Lee que investigaria o caso. Mas então pensei, o trabalho de vídeos é de responsabilidade da irmã Jian. Não cabe a mim decidir se esse líder de equipe está apto e como o trabalho está progredindo. Além disso, se eu interferir demais, vou parecer irracional. Vou deixar a irmã Jian lidar com isso. Devo dedicar meu tempo e energia à minha principal responsabilidade, o trabalho evangélico. Assim, contei à irmã Jian sobre os problemas do irmão Chen. E a lembrei de prestar atenção no desempenho dele em seu dever. Depois disso, pensei ter cumprido minha responsabilidade e que não precisava acompanhar o caso. Após um tempo, percebi que o progresso da produção de vídeos ainda estava lento. E soube dos meus irmãos que, além do irmão Chen insistir em sua opinião e recusar o conselho dos outros, também era irresponsável em seu dever. Assim que tinha dificuldades, ele se recusava a encará-las e não progredia muito em seu dever. Pensei, como deixaram alguém como ele ser líder de equipe? Talvez devêssemos encontrar um substituto. Disse a irmã Jian o que eu pensava. Alguns meses depois, me surpreendi quando os outros irmãos me falaram dos problemas do irmão Chen. Ele ainda era arrogante, presunçoso e insistia no jeito dele. Quando os irmãos lhe davam conselhos, ele argumentava: não acho que seja um problema ou não tenho essas habilidades, para rejeitar as sugestões deles. O que fez com que os irmãos se constrangessem e não ousassem aconselhá-lo mais. Também disseram que o progresso da produção de vídeos estava muito lento. E que alguns vídeos tiveram que ser refeitos várias vezes. Ao ouvir sua denúncia, fiquei um pouco chocada. Por que os problemas causados pelo irmão Chen ainda não tinham sido resolvidos? Sim. Mandei uma mensagem para a irmã Jian sobre isso. Quando a irmã Jian concluiu que ele era um líder de equipe inadequado, ele foi dispensado. Já estava na hora. Exatamente. Após alguns dias, a irmã Lee me disse que o irmão Chen foi dispensado tarde demais. Ela disse ter relatado meses antes os problemas do irmão Chen. Então, por que só foi substituído agora? Respondi rápido. Você sabe que não sou diretamente responsável pelo trabalho dele. Inicialmente, informei a irmã Jian sobre os problemas dele. Então, coube a ela a decisão de despedir ou não o irmão Chen. Eu não podia dispensá-lo diretamente. Se agisse assim, pareceria irracional. Naquela época, eu apenas informei os problemas ocorridos à irmã Jian. E nada acompanhei, então eu também tenho culpa. Contudo, a irmã Jian é a responsável pelo trabalho dele e tem mais contato com ele. Os problemas do irmão Chen são tão óbvios e eu a informei várias vezes, mas não o dispensou. Assim, o atraso no trabalho é responsabilidade dela. Quando eu disse isso, a irmã Lee ficou calada. E então, me senti um pouco culpada. Eu tinha ciência dos problemas do irmão Chen. E meus irmãos os relataram para mim muitas vezes. Mesmo assim, eu nunca os acompanhei. Eu fui muito irresponsável. Inventei diversos motivos para me eximir. E coloquei toda a culpa na irmã Jian. Para que pensassem que ela era irresponsável. E que eu não tinha relação com os atrasos na produção de vídeo. Fui tão egoísta e ardilosa. Lembrei-me de que tudo o que encontramos todo dia é permitido por Deus. Por trás das perguntas da irmã Lee havia a vontade de Deus. Quanto à dispensa do irmão Chen, não busquei ou refleti acerca das lições que deveria aprender.
Será que eu revelei algum caráter corrupto que eu não tinha percebido ainda? Então eu orei a Deus, pedindo-lhe que me guiasse para conhecer a mim mesma. Nos meus devocionais, li a palavra de Deus revelando aspectos egoístas de anticristos, o que me deu um pouco de compreensão do meu estado. Como a humanidade vil e egoísta dos anticristos se manifesta? Em tudo que beneficia seu status ou reputação, eles se esforçam para fazer, ou dizer, o que for necessário. E suportam qualquer sofrimento. Mas quando se trata do trabalho arranjado pela casa de Deus, ou de trabalho que beneficie o crescimento na vida dos escolhidos de Deus, eles o ignoram completamente. Mesmo se malfeitores interferem, cometendo todo tipo de mal e afetam gravemente o trabalho da igreja, permanecem indiferentes, como se não fosse com eles. E caso alguém descubra e denuncie os atos perversos de um malfeitor, eles fingem não saber. Em qualquer trabalho, aqueles que são anticristos nunca pensam nos interesses da casa de Deus. Só pensam se seus interesses serão afetados. Somente pensam no trabalho que os beneficia. O trabalho principal da igreja é apenas algo que eles fazem em seu tempo livre. Eles não o levam nem um pouco a sério. Fazem esforço superficial, somente fazem o que gostam. E só trabalham para manter sua posição e poder. Veem o trabalho arranjado pela casa de Deus espalhar o evangelho e a entrada na vida dos escolhidos como sem importância. Não importam que dificuldades os outros tenham no trabalho, que problemas identificaram e relataram, e o quão sinceras sejam suas palavras, os anticristos não dão atenção nem se envolvem como se lhes fosse irrelevante. Eles são indiferentes aos assuntos da igreja, por mais importantes que sejam. Mesmo quando o problema está bem diante deles, o tratam de forma relutante e superficial. Somente quando são ordenados pelo alto a resolver um problema, é que fazem com má vontade um pouco da obra real e entregam ao alto algo que possa ver. Depois, eles continuarão com os próprios assuntos. Em relação ao trabalho da igreja e ao contexto mais amplo, eles são desinteressados e indiferentes. Ignoram até mesmo os problemas que descobrem. Dão respostas superficiais ou usam suas palavras para dispensar você. Quando questionados sobre problemas, só os tratam com relutância. Essa é a manifestação do egoísmo e da vileza, não é? Como podem os lugares onde os irmãos e irmãs existem e Deus opera não ser chamados de casa de Deus ou igreja? Anticristos somente pensam em coisas dentro da sua própria esfera de influência. Eles não se preocupam com outros lugares, mesmo se encontrarem um problema. E o que é pior é que quando algo dá errado e causa perdas, eles não se importam. Quando lhes perguntam por que o ignoram, apresentam falácias absurdas dizendo não comente sobre o que não é da sua conta. Suas palavras são racionais e parecem entender limites e não ter problemas externos, mas qual é a essência? É uma manifestação da natureza egoísta dessas pessoas. Elas só fazem coisas para si mesmas, apenas para o próprio status, fama e fortuna. Não estão cumprindo com seus deveres. Essa é outra característica típica da humanidade dos anticristos. São egoístas e desprezíveis. Amém. Por meio da palavra de Deus, percebi que para os anticristos protegerem suas reputações, só trabalham naquilo que são responsáveis. Sim. E não se importam com o quanto devem sofrer ou o preço que devem pagar. Mas não se importam com o trabalho como um todo. Se não for de responsabilidade e do interesse deles, não importa o quanto o trabalho da casa de Deus seja prejudicado, eles não o levarão a sério, nem resolverão o problema. Sim. Vi que os anticristos são egoístas e desprezíveis, que carecem de consciência. Só se importam com a própria reputação, não com os interesses da casa de Deus. Sim. Percebi que eu era igual. Achava que os vídeos não eram minha responsabilidade. E quando meus irmãos relataram os problemas do irmão Chen, embora eu tivesse prometido resolvê-los, minha solução só foi lembrar a irmã Jian e pedir que ela os resolvesse. E fui indiferente ao resultado do caso,
acerca da transferência ou substituição do irmão Chen. Quando vi que o trabalho não produzia resultados, eu só enviei uma mensagem para lembrar a irmã Jiang. Mas não me angustiei com o fato de que o trabalho não produzia resultados. Mas relembrando, eu era muito atenciosa com a minha responsabilidade, o trabalho do evangelho. Eu sempre dava atenção ao estado dos meus irmãos, para ver se eles tinham problemas na pregação do evangelho. Quando descobria problemas, eu procurava o supervisor para juntos resolvê-los. Quando descobria que líderes de equipe e supervisores eram irresponsáveis em seu dever ou quando eles encontravam dificuldades, eu logo falava com eles. Eu temia que se isso não fosse resolvido, o trabalho evangelístico seria prejudicado e meus líderes pensariam que eu tinha calibre baixo e não fazia o meu trabalho direito. Ambos eram trabalho da Casa de Deus. E embora cada tarefa fosse igualmente importante, eu não as considerava assim. Eu era egoísta e desprezível. Além disso, eu usava "não opine sobre o que não é da sua conta" como desculpa para responsabilizar a irmã Jiang pelos vídeos. Eu achava que deveria ser sensata e deixar ela lidar com quaisquer problemas que eu visse. Se eu tivesse interferido naquele trabalho, eu teria parecido irracional. Portanto, eu tinha uma desculpa justificável para ignorá-lo. Eu cumpri meu dever de forma irresponsável e não resolvi problemas, e isso afetou o trabalho da igreja. No fim, usei a racionalidade como desculpa para ser irresponsável. Eu era astuta e enganosa demais. Lembrei-me das palavras de Deus. Como podem os lugares onde irmãos e irmãs existem e Deus opera não serem chamados de casa de Deus ou igreja? Verdade. Exatamente. Não importa o trabalho, é o trabalho da casa de Deus e envolve os interesses dela. Mas eu não me importava com o trabalho nem com os interesses da casa de Deus. Só me importava com status e reputação. Eu não tinha nenhuma humanidade. Antes eu achava que bastava fazer bem o meu trabalho. Não me importava se o trabalho dos outros era bom ou ruim. Mesmo se houvesse um problema, não cabia a mim resolvê-lo. Agora vejo que pensar assim era egoísta. Eu não protegia os interesses da igreja, nem agia como membro da casa de Deus. Certo. Mais tarde, li outra passagem da palavra de Deus. Vou lê-la. Ótimo. Aqui. Alguns não entendem muitas verdades. Não captam os princípios em nada que fazem, nem sabem como abordar os problemas. Então, o que fazer? O padrão mais baixo é, no mínimo, agir segundo a consciência. Como você deveria agir assim? Você deve agir a partir de um coração verdadeiro e ser digno da graça e bondade de Deus. De Deus ter lhe dado a vida e a oportunidade de alcançar a salvação. Isso é agir com a consciência. Uma vez que tenha cumprido esse mínimo de padrões, você terá obtido proteção e não cometerá erros graves. Você não fará coisas que desobedeçam a Deus. Não fugirá da responsabilidade. Nem será facilmente superficial. Também não será propenso a tramar por sua posição, fama, fortuna e futuro. Esse é o papel que a consciência exerce. Consciência e razão deveriam ser os componentes da humanidade de uma pessoa. Ambos são os mais fundamentais e importantes. Que tipo de pessoa é essa que não possui consciência e que não tem a razão da humanidade normal? Geralmente, é uma pessoa que carece de humanidade. Detalhadamente, como é que essa pessoa exibe humanidade perdida? Tente analisar as características de tais pessoas, suas manifestações específicas. Elas são egoístas e más. Pessoas egoístas são superficiais em suas ações e se mantêm afastadas de tudo que não lhes diz respeito. Elas não consideram os interesses da casa de Deus nem a vontade de Deus. Carecem de um fardo para testificar a Deus ou cumprir seu dever e de senso de responsabilidade. O que é que elas pensam em suas ações?
Sua primeira consideração é: Deus saberá se eu fizer isso? É visível para outras pessoas? Se os outros e Deus não veem meu esforço e tampouco meu trabalho, então não adianta despender tanto esforço ou sofrimento por isso. Isso não é extremamente egoísta? É também um tipo baixo de intenção. Quando elas pensam e agem assim, a consciência delas está desempenhando algum papel? A consciência delas é acusada disso? Não, algumas não assumem nenhuma responsabilidade, independentemente de seu dever. Também não relatam aos seus superiores os problemas que descobrem. Fingem não ver as pessoas intrometidas e perturbadoras e não tentam impedir que pessoas perversas cometam o mal. Não têm consideração aos interesses da casa de Deus, nem ao que é seu dever e responsabilidade. Quando cumprem seu dever, pessoas desse tipo não fazem obra prática. São bajuladores que anseiam por conforto. Falam e agem apenas para o bem da própria vaidade, reputação, status e interesses. E certamente dedicarão seu tempo e esforço a qualquer coisa que as beneficie. Amém. Depois de ler a palavra de Deus, senti uma dor no coração. Uma pessoa com consciência e razão considera o fardo de Deus, compartilha das preocupações dele e faz tudo pelos interesses da casa de Deus. Quando algo interfere no trabalho ou nos interesses da casa de Deus, essa pessoa se manifesta. Ignora seus interesses e protege os interesses da igreja. Ela é um verdadeiro membro da casa de Deus. Sim. E quanto a mim? Quando vi que o irmão Tim era inapto e o progresso do trabalho era afetado, eu não trabalhei com a irmã Jan para resolver isso e permiti que o trabalho atrasasse. Se os irmãos não tivessem novamente relatado que o trabalho tinha sido seriamente afetado, eu não teria insistido para que a irmã Jan o dispensasse logo. O irmão Chen foi dispensado. Mas depois de meses de atraso, como a perda de pessoal e recursos poderia ser compensada? Deus me deu a chance de cumprir meu dever e de ser uma líder. Deus me deu esse dever para que eu buscasse a verdade, fosse responsável em meu dever. Para que eu descobrisse e resolvesse vários problemas na igreja rapidamente e fizesse trabalho prático. Sim. Mas eu vivia segundo venenos satânicos, tais como: se as coisas não lhe afetam pessoalmente, deixe-as ir. Eu deveria cuidar da minha vida, e cada um por si. Eu só me preocupava com o meu próprio trabalho. Quando as coisas não tinham a ver com meus interesses, status ou reputação, eu não me importava. Achava que gastaria meu tempo e pagaria um preço. E no fim, não ganharia nada com isso. Eu só protegia meu status e reputação sem me importar com o trabalho da família de Deus. Nem em ajudar quando via os interesses da casa de Deus sofrendo. Eu era egoísta, indiferente e carecia de consciência. Mesmo se eu fizesse todo o trabalho que era minha responsabilidade e cumprisse minhas responsabilidades, tudo o que eu fazia não era feito para satisfazer a Deus ou praticar a verdade, mas para proteger meu status, reputação e interesses pessoais. Dessa forma, Deus não me aprovaria ou reconheceria como um membro de sua casa. Se não me arrependesse e mudasse, cedo ou tarde, eu seria rejeitada e eliminada por Deus. Exatamente. Se só protegemos nossos próprios interesses e não o trabalho da casa de Deus sem responsabilidade, não importa o quanto trabalhamos, Deus não aprovará. Sim. Sim. Quando percebi isso, orei a Deus e disse que queria me arrepender. E que no meu dever, eu não seria mais egoísta e desprezível. Depois lembrei-me do que Deus disse sobre as responsabilidades dos líderes. Uma delas é conhecer as situações dos supervisores e dos responsáveis por tarefas vitais e substituí-los quando necessário para não ter ou reduzir perdas por usar pessoas inadequadas e garantir a eficácia e o progresso do trabalho. E 2 outras passagens também me impressionaram. Vamos assistir a um vídeo. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz:
diferentes supervisores de trabalho e equipes responsáveis por trabalhos importantes. Se eles possuem a realidade da verdade, têm princípios em suas ações e conseguem fazer o trabalho da igreja, isso é crítico e de grande importância? Sim. Se os líderes e obreiros ganham um entendimento correto da situação dos principais supervisores responsáveis por vários projetos e fazem ajustes apropriados no pessoal, isso é como vigiar cada programa de trabalho. É equivalente a cumprir seu dever e responsabilidade. Se esse pessoal não estiver disposto corretamente e surgir um problema, o trabalho da igreja será profundamente impactado. Se esse pessoal tiver boa humanidade, possuir um fundamento na fé, for responsável ao lidar com as questões e for capaz de buscar a verdade para resolver problemas, então colocá-los no controle do trabalho evitará muitos problemas. O importante é que o trabalho possa progredir sem problemas. Mas se os supervisores de equipe não forem confiáveis, forem de humanidade pobre, não tiverem um comportamento bom e não colocarem a verdade em prática, e além disso, tenderem a causar perturbações, então eles certamente transformarão as coisas em uma confusão. E isso comprometerá todo o trabalho da igreja e afetará a entrada na vida dos escolhidos. O impacto disso não será pequeno. Se apenas faltar seriedade aos supervisores e eles forem negligentes em suas obrigações, isso poderá causar atrasos no trabalho. O progresso será um pouco menor e o trabalho um pouco menos eficiente. No entanto, se for um anticristo, o problema é sério. Não é questão de o trabalho ser um pouco ineficiente e ineficaz. Ele perturbará e prejudicará todo o trabalho pelo qual são responsáveis. E assim, manter-se informado sobre o supervisor de cada projeto e o outro pessoal importante e fazer ajustes e dispensas oportunos não é uma obrigação da qual os líderes e trabalhadores podem se esquivar. É um trabalho muito sério e muito importante. Se líderes e trabalhadores conseguem ficar a par da personalidade dos vários supervisores, do pessoal em geral e de sua atitude em relação à verdade, bem como de seu estado e manifestações em cada estágio, e conseguem ajustar ou tratar dessas coisas prontamente de acordo com as circunstâncias, então o trabalho pode progredir continuamente. Inversamente, se essas pessoas perderem o controle e não fizerem trabalho real nas igrejas, e os líderes e obreiros não forem rápidos em identificar o ocorrido e fazer ajustes e esperarem até que o trabalho tenha sido mal feito antes de identificar os problemas, o que significa lidar com os problemas após se tornarem sérios e somente então tentar casualmente ajustar, corrigir e redimir a situação, então tais líderes e obreiros terão falhado completamente em suas obrigações. Eles são falsos líderes. Falsos líderes nunca se informam nem monitoram a situação atual dos supervisores de grupo. Tampouco se informam, monitoram ou tentam entender a situação referente à entrada na vida, a atitude em relação ao trabalho e o dever, e a atitude em relação à crença em Deus, a verdade e a Deus dos supervisores de grupo e dos funcionários responsáveis por trabalhos importantes. Falsos líderes não se informam sobre suas transformações, seu progresso ou os vários problemas que surgem durante seu trabalho. Especialmente quando se trata do efeito sobre o trabalho da igreja e os escolhidos de Deus, dos erros e desvios que ocorreram durante vários estágios do trabalho. Falsos líderes não sabem nada sobre se esses erros e desvios foram abordados.
Por não conhecerem esses detalhes, eles se tornam passivos quando problemas aparecem. Quando falsos líderes trabalham, eles não se importam com esses detalhes. Simplesmente arranjam supervisores de grupo e então supõem que sua tarefa está feita assim que passam o trabalho adiante. Eles acreditam que, com isso, o seu trabalho está feito e quaisquer problemas subsequentes não têm nada a ver com eles. Pelo fato de os falsos líderes não supervisionarem, orientarem, nem acompanharem os supervisores de cada grupo, por não cumprirem suas responsabilidades nessas áreas, o trabalho é arruinado. É isso que significa ser negligente como líder ou obreiro. Deus olha para o ser mais íntimo do homem. As pessoas carecem dessa capacidade. Então, quando trabalham, elas deveriam ser mais diligentes e deveriam prestar mais atenção. Deveriam ir com frequência para onde o trabalho está sendo realizado para verificar as coisas e supervisionar e oferecer orientação, pois só assim elas podem garantir que o trabalho da igreja está progredindo normalmente. Obviamente, os falsos líderes são irresponsáveis em seu trabalho. Eles são irresponsáveis desde o início, quando arranjam o trabalho. Nunca supervisionam, não acompanham nem oferecem orientação. Como resultado, ainda se permite a certos supervisores permanecer nessa função, mesmo quando surge todo tipo de problema, e eles são incompetentes para lidar com isso. No final, o trabalho é repetidamente atrasado. Todo tipo de problema permanece sem solução, e o trabalho é arruinado. Esse é o resultado da incapacidade dos falsos líderes de compreender, supervisionar e acompanhar os supervisores. É causado inteiramente pelos falsos líderes quando abandonam o dever. No que diz respeito a se os supervisores estão fazendo o seu trabalho corretamente e se fizeram um trabalho real, visto que os falsos líderes não fazem inspeções, não se mantêm informados frequentemente sobre o que está acontecendo e não têm um entendimento atualizado da situação. Eles não fazem ideia de quão bem os supervisores estão trabalhando, do progresso que estão fazendo e se estão fazendo trabalho prático ou só gritando mantras e usando certos fenômenos superficiais para lidar superficialmente com o alto. Quando indagados sobre o trabalho de determinado supervisor e sobre o trabalho específico em que ele está envolvido, eles respondem: "Eu não sei, eles participam de todas as reuniões, e sempre que me comunico com eles sobre o trabalho, eles não dizem que há problemas ou dificuldades." Essa é a extensão do conhecimento do falso líder. Equivocadamente, ele acredita que, contanto que o supervisor não se esquive de suas responsabilidades e esteja constantemente de prontidão, então esse supervisor não tem problemas. É assim que os falsos líderes trabalham. Isso é um indício de falsidade? Eles estão ou não falhando no cumprimento de sua responsabilidade? Isso é um grave abandono de dever. Amém. 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 A palavra de Deus me mostrou que uma das principais tarefas de um líder é escolher a pessoa certa para cada área de trabalho. Só quando a pessoa certa está no comando, todo o trabalho pode avançar. Isso é o que significa cumprir sua responsabilidade. Sim. Sim. Se o responsável for de calibre pobre, não conseguir fazer trabalho prático nem resolver problemas, ou se ele tiver algum calibre, mas negligenciar e não cumprir corretamente seus deveres e não seguir a senda certa, isso perturbará o trabalho da casa de Deus. E os irmãos em sua esfera de responsabilidade também serão afetados.
Se o responsável for um malfeitor ou um anticristo e não for substituído a tempo, ele só perturbará e causará sérios danos ao trabalho da casa de Deus, até mesmo paralisando o trabalho. Certo. Então, após líderes e obreiros escolherem o responsável, eles devem acompanhar e supervisionar, identificar problemas da pessoa responsável em seus deveres e dar comunhão para resolvê-los. Isso reduzirá o impacto dos desvios sobre o trabalho. Os responsáveis que têm calibre pobre e não fazem trabalho prático também devem logo ser dispensados, para garantir que o trabalho possa prosseguir. Essa é a responsabilidade como líder. Certo. Se esperarmos até que o responsável inadequado afete o trabalho e cause grandes danos para dispensá-lo, seremos negligentes e falsos líderes. Correto. Embora eu não fosse a encarregada do trabalho do irmão Chen, eu era uma líder de igreja. Meus irmãos e irmãs relataram seus problemas para mim. Então era o meu trabalho investigar e salvaguardar a obra da casa de Deus. Mas eu mantive uma atitude irresponsável e o ignorei. Isso atrasou a resolução do problema e prejudicou o trabalho. Não era esse o comportamento de um falso líder. Ao mesmo tempo, refleti sobre a irmã Jian. Ela era responsável pelo trabalho do irmão Chen e estava sempre em contato com ele. Naquele período, eu a lembrei várias vezes que o irmão Chen tinha problemas. Mas ela acompanhou e investigou a situação do irmão Chen? Se tivesse, ela teria visto que o irmão Chen não era bom como líder de equipe. Então por que ela não substituiu o irmão Chen? Se ela sabia que o irmão Chen tinha um problema e não o substituiu, ela não era um dos falsos líderes revelados por Deus? Certo. Então enviei uma mensagem e perguntei para a irmã Jian. Mas ela alegou não ter discernimento sobre o irmão Chen. E não levou isso a sério quando eu a lembrei. E não investigou a fundo o desempenho do irmão Chen. Ela não fez a obra prática nem resolveu problemas reais. Isso não foi uma negligência grave? Sim. Foi nesse período que meus líderes me enviaram 2 avaliações sobre a irmã Jian. Relataram que a irmã Jian cumpria seus deveres sem nenhum senso de fardo e não acompanhava o trabalho rapidamente, o que impactava seriamente no seu progresso. Quando esses problemas surgiram, ela não refletiu sobre si mesma e cochilava nas reuniões. Depois de ler isso, tive certeza que a irmã Jian era uma falsa líder. Eu sabia que eu havia sido egoísta e irresponsável em relação ao irmão Chen, e o fato de eu não ter o dispensado a tempo atrasou a produção de vídeos. Agora que os problemas da irmã Jian eram tão evidentes, eu não poderia mais ignorá-los. Correto. Lembrei-me das palavras de Deus. Qualquer que seja o dever que você cumpra, só persistir em agir segundo os princípios da verdade é de fato cumprir sua responsabilidade. Agir sem se envolver de modo humano é ser descuidado. Somente defender aos princípios da verdade é cumprir seu dever e sua responsabilidade. E quando você cumpre sua responsabilidade, isso não é a manifestação de lealdade? Essa é a manifestação da lealdade para com o seu dever. Somente quando tiver esse senso de responsabilidade, essa vontade e desejo e você possuir uma expressão de lealdade para com seu dever, Deus lhe favorecerá e lhe olhará com aprovação. Se não tiver nem mesmo esse senso de responsabilidade, Deus o tratará como um preguiçoso, um tolo e o desprezará. Do ponto de vista humano, significa desrespeitar você, não levá-lo a sério e menosprezá-lo. Amém. As palavras de Deus são muito claras. Só dos que têm uma atitude séria para com o dever, que trabalham com diligência, pode-se dizer que tratam seus deveres com lealdade e são confiáveis. Sim. Algumas pessoas servem como líderes, mas não fazem o trabalho prático. Agem irresponsavelmente, superficialmente e ainda são descuidados. Tais pessoas têm humanidade ruim e não são confiáveis. Não são nem um pouco críveis e Deus as despreza. Correto. As palavras de Deus também me mostram uma senda de prática. Quando confrontada com problemas no trabalho da igreja, devo investigá-los prontamente e lidar com eles segundo os princípios. E proativamente cumprir minhas responsabilidades. Esta é a vontade de Deus. Exatamente. Sim. Os irmãos relataram que a irmã Jian negligenciava seus deveres. Se fosse verdade, isso afetaria não só o progresso do trabalho,
mas prejudicaria também a entrada na vida dos meus irmãos. Por isso, eu deveria me informar logo sobre o desempenho da irmã Jian em seus deveres e avaliar se ela estava qualificada para ser uma líder. Isso. Então, procurei meus líderes para discutir o assunto, que também tinham acabado de saber do comportamento da irmã Jian. Juntos verificamos as denúncias e determinamos que os relatos sobre os problemas dela eram verdadeiros. A irmã Jian era uma falsa líder que não fazia trabalho prático. Então, a dispensamos de seus deveres no mesmo dia. Depois de praticar desse jeito, me senti realmente em paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Por meio dessa experiência, vi que minha natureza era muito egoísta. Eu não tinha Deus no meu coração. Em meu dever, meus interesses eram prioridade e eu não cumpria as exigências de Deus. Sem o julgamento da palavra de Deus e daquilo que os fatos expuseram, eu nunca perceberia minhas falhas e deficiências e nunca teria alcançado o verdadeiro arrependimento. Eu também entendi que só sendo leal no dever e protegendo os interesses da casa de Deus, pode-se ter consciência e humanidade e ganhar a aprovação de Deus, que só assim sentimos paz e alegria. Exatamente. Graças a Deus. Graças a Deus.